Olá pessoal, estamos começando o Futuramente, nosso primeiro programa, nosso primeiro episódio. Já tínhamos feito o piloto, vocês tinham assistido o piloto aqui com a minha querida Carla Leite, e nós vamos falar aqui sobre as coisas do futuro, né? O programa se chama Futuramente exatamente porque nós vamos falar sobre futuro, mas a gente não pode falar sobre futuro, sobre as coisas que se avizinham, daquilo que está para acontecer, se nós não falarmos primeiro do passado, um passado não tão longínquo, mas um passado recente que fez parte, inclusive, do passado de muita gente. Eu não queria dizer, mas vou ter que dizer, fez parte do meu passado, e o meu passado não é tão longo assim. Na verdade, quando nós estávamos fazendo o estudo, né, produzindo um conteúdo, eu comecei a estudar muito sobre as coisas do passado. E, na verdade, Jansen, não é tão passado mesmo. Então, nós estávamos conversando hoje, inclusive, sobre isso. Eu já passei dos 30, né, mas ainda peguei muitas evoluções. Uma menina. Tudo bem, a cara tem 18, né? A pele tá boa, mas já passei dos 30. E quando a gente fala, quando a gente vem com essa proposta de futuramente, de falar sobre o futuro e também linkar com o passado, a gente vai se dar por conta de que não é tão longo assim. E quando a gente começa a conversar, mas do que nós estamos falando de 30 anos? Não, gente, não é tanto assim. Nós estamos falando coisas de nossos bisavós. Não, gente, é logo ali, foi ontem. Gente, quem não conhece uma fita cassete? Talvez alguém não conheça, né? Muitos não conhecem a fita cassete. Mas uma fita... Gente, o Discman, Discman foi alta tecnologia naquele momento. Como é que é naquele que tu falou hoje? Tape record. Tape record. Tape record, o antigo gravador que a gente metia assim, apertava com os dois botões para poder gravar, com um só para poder fazer o play, voltava, adiantava, adiantava a fita às vezes com a caneta Bic. E quando a fita embolava? Com a caneta? Puxava e saía. Aí já era, perdeu a caneta, perdeu a fita. Gente, videolocador. Videolocadora, o que foi feito das videolocadoras? Netflix. Gente, alguém aqui não, muitas pessoas, né, vão lembrar das videolocadoras. A gente pegava o filme na sexta pra assistir sábado, domingo e devolver segunda, e tu pagava multa quando tu não devolvia. É verdade. E hoje em dia tu aperta lá o botão e a Netflix te entrega tudo. Então quando a gente tá conversando, mas isso é muito real, gente, porque na verdade a gente fala do passado, mas o passado ele tá vinculado ao nosso futuro e que vai ter um futuro mais interessante ainda. Claro que a gente não vai jogar tudo isso agora no ventilador para que a gente não se assuste tanto assim, mas vai ser muito bonito. E é importante a gente ressaltar que quando a gente está falando sobre essas questões de videolocadora, comparando com Netflix, a gente está falando dessas coisas porque, na verdade, embora ela para algumas pessoas, ou talvez até para a maioria dos jovens hoje, seja uma coisa inconcebível, para as pessoas de 40, 50 anos, isso foi ontem. E aí a percepção clara é o seguinte: nós nascemos e nos desenvolvemos numa determinada condição tecnológica, e estamos vivendo numa tremenda revolução tecnológica. Total. E provavelmente morreremos em condições tecnológicas inimagináveis para a gente há 10 anos atrás, né? Então, circunstâncias que foram alteradas, foram mudadas, condições sociais, econômicas, socioeconômicas, mercado de trabalho, que foi alterado assim de uma hora para outra. Quer ver uma outra coisa que... Eu fui vendedor de enciclopédia. Gente, eu vendi Barça. Enciclopédia. Eu era vendedor da Barça da Britânica, que era a mesma empresa. A Barça era uma enciclopédia um pouco mais popular, a Britânica era uma enciclopédia um pouco mais trabalhada, mais depurada, tinha um acabamento diferente. Dourado, né? Provavelmente. Gosto muito de nosso bacana, bordô, bonito. Quem não tivesse uma Barça em casa estava tirando dos seus filhos a capacidade de fazer pesquisa, estudar e aprender coisa parecida. A menos que ele tivesse uma biblioteca próxima para ele buscar as informações de coisa parecida. E aí você tinha que saber como mexer na biblioteca, como caçar um livro, como buscar. Então são coisas, são circunstâncias que mudaram no mundo. Hoje você não tem o que fazer. Quem vai ter uma enciclopédia em casa? Quem pode ter uma estante, quem tiver, uma enciclopédia em casa? Isso vai valer dinheiro. Segura, Só se for histórico, né? Vai valer dinheiro. Pensa. Olha, segura uma cama que é uma maravilha. Vai. Porque são grandes, dá um apoio para cervical que é maravilhoso. Curso de datilografia, né? O camarada se orgulhava, né? Ele se achava, tal, se gabava
dele conseguir fazer tantos toques por minuto sem errar. Olha só. Né? E isso fazia parte de prova para emprego. Você passava pelo recrutamento, passava pela entrevista e depois você ia fazer uma prova de quantas toques por minuto. Se você tivesse baixo quantidade de toques por minuto, estava eliminado. Imagina, que absurdo. Podia ser o camarada mais dirigido do mundo. Não teve coordenação motor, não vai para o espaço. Né? E imagina um camarada como eu, né? Ansioso, acelerado, que eu era, ainda mais com 18, 19 anos, aquele negócio era chato. Eu nunca gostei de nada que fosse repetitivo. Então, aquilo era um inferno. E devia ser naquelas máquinas antiguíssimas, aqui tu tem que apertar com muita força. Agora, olha que coisa interessante. Ai, não é? Que medo. O dedo tinha que ter força, porque era aquela Hamilton pesada. Depois você tinha a IBM, depois você teve as elétricas IBMs que você só tocava, ela saia distribuindo, era uma maravilha. Você veja como é que são as coisas. Eu fui mal classificado por ter uma datilografia fraca, mas entrei fedendo, né? Entrei fedendo na empresa que fui trabalhar. Aí surgiram os primeiros personal computers, que são os PCs que nós temos hoje. E aí chegou na minha mão o Itaú Tech 7000i, coisa assim, formidável. Alta tecnologia. Era um 286 assim, nossa, formidável. Revolucionário. Eu acho que nem era 286, porque ele era um XT ainda, não era o AT que era 286. Ele era um quase 86 alguma coisa. E aí, quem é que sabia mexer naquilo? O burro do datilógrafo. Claro. Porque a inteligência não era datilografia, mas tinha inteligência de lógica, né? Humanos para poder e aí fui eu que peguei, aprendi e fui disseminar. Então você foi um inovador tecnológico. Eu já tinha tido em casa um TK2000, que era um troço assim, era como se fosse um teclado de computador hoje, né? E aprendi a fazer meu nome passar na tela. Olha só. Espetáculo. Altamente inovador. E aí mas só que acontece que exatamente por esta inovação, este motivo, na hora que o computador chegou, eu era o único que sabia fazer o nome passar na tela. Vejam, que velharia do que nós estamos falando, só que não é velharia não, gente. Isso aqui foi ontem. Isso foi ontem. Nós estamos falando de 20, 30 anos de diferença. É isso aí. E em 20, 30 anos mudou o conceito tecnológico do processamento de dados, da informação, da confiabilidade dessa informação, e mudou o modelo, só por exemplo, de transmissão de informação. Eu fui chefe de um departamento de uma empresa de seguros. Desse departamento era um departamento que cuidava do Telex. Eu duvido que você que tem menos de 30 anos saiba o que é um Telex. Você sabe o que é um Telex? Só porque tu me contou, mas eu não sabia não. Você que tem menos de 30 anos não sabe o que é um Telex. Procure saber com seu pai ou sua mãe o que era um Telex. Provavelmente a sua mãe foi uma teletipista. 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 Entendi. E o Telex era a forma, inclusive, que tinha fé pública de transmitir informação. Era como se fosse um código Morse. Código Morse. Mais bonitinho, organizado, com a máquina e tal. Tinha umas fitinhas. O meu tio avô, ele foi funcionário de um banco muito antigo, já não existe mais esse banco. Ele iniciou a carreira no banco e se aposentou no banco sendo operador de Telex. Então nós estamos falando de reformulações que estão à porta, porque se agora nós estamos falando de coisas de 40 anos, mas já puxamos coisas que aconteceu há 30, se nós falarmos, por exemplo, de Kodak, nós vamos falar de 20, 15 anos, né? E se nós formos para alguns outros processos, por exemplo, o processo de venda, que já mudou em várias empresas, né? Porque antes exigiam equipes de venda absurdamente grandes, espalhadas pela cidade. Hoje você pega 5, 6 meninas, botam um telemarketing, faz o mesmo volume de venda. Então tudo isso chegou. Nós estamos falando de mudanças que em pouquíssimo tempo tomaram conta do mercado e vão continuar fazendo. Para as pessoas que estão escutando, tu passou por aliás, todos nós passamos por um processo muito intenso e passamos, isso é atual e é real e é muito, muito lógico de entender. Mas do teu Telex,
a hoje, a um iPhone, a um acesso 100% online, como é que foi pra ti passar por isso? Sei que tu é uma pessoa à frente do seu tempo, mas como é que foi pra ti passar por esse processo de transformação? Porque nós lembrando, gente, vocês vão passar ainda muitos. E se tu lembra de alguém que não conseguiu evoluir e andar? E não, o que acontece, como é que foi isso? Do Telex pra cá, até agora onde eu tô, eu passei por isso na minha fase de vida, em que o avanço tecnológico é incorporado no próprio processo de desenvolvimento da vida. Sim. Então, à medida que essas tecnologias foram surgindo, eu fui engajando nelas. Eu agora comecei a entrar na fase em que as novas tecnologias vão sofrer a minha implicância. Porque vão me tirar da zona de conforto. Né? Até hoje eu sei mexer no iPhone 6 que eu uso. Daqui a pouco, quando eu tiver no iPhone 28, eu já não vou mais saber mexer nesse iPhone. Talvez. E aí, quando eu não conseguir mais mexer nesse iPhone, essa minha implicância, que será total com o iPhone 28, vai fazer com que eu bloqueie, eu não aprenda mais o iPhone 28. E esse é o grande problema. Enquanto a gente está com a facilidade de absorver a tecnologia, aplicar a tecnologia e se empolgar com ela, a gente faz isso com naturalidade. Quando você começa a ter dificuldade, quando o controle remoto já não te obedece mais como antes, né? Eu não sei o que acontece, ao passar dos anos ele vai ficando implicante. Ele não... E aquele que parece um mouse, assim, que vai na tela, que é o controle remoto que parece um mouse. Não, esse eu nem comecei a mexer ainda. Nossa, aquilo pra mim, eu peguei 3 lances só em uma hora. Eu já tenho dificuldade com o Netflix, que tem que ficar escrevendo lá o negócio pelo controle remoto, eu já não tenho, dá vontade de dar. Eu vou contar uma outra dificuldade depois que terminar esse assunto aí. Essas coisas não aconteceram ainda, mas vão começar a acontecer. Já vão começar a acontecer. Isso é muito fácil de perceber quando quando você entende, quando você se flagra, conhecendo menos do uso da televisão do que o teu filho. Ele sabe mexer melhor na televisão que o seu filho. Quando você diz assim, filho, baixa aqui esse aplicativo pro pai, bota aqui, pronto, já era, você já ficou para trás. Ficou. E aí, isso acontece muito fácil. Agora, tem determinadas coisas que assustam, né? Porque o telefone celular, quando eu peguei um dos primeiros telefones celulares, a empresa que eu trabalhava era muito avançada tecnologicamente, ela comprou um telefone celular para cada um dos seus diretores, custou 6.000 unidades da época, que eu estou falando da época da hiperinflação ainda, e eram uns tijolos desse tamanho assim, ficava em pé sozinho, era quase uma rádio base. Eu ainda peguei telefone celular cuja bateria ficava numa bolsa tiracolo. Nossa, mano. E a tampa da bolsa tiracolo é que era o fone, que era o aparelho. Você pegava o aparelho e fechava a bolsa. Aquela bolsa tiracolo era a bateria. A bateria ficava ali. De um tempo para cá, isso mudou rapidamente. O telefone celular, que foi uma das coisas mais fantásticas que houve a mudança, eu comecei a usar o telefone celular, então esse tijolo. Isso, tijolo. Depois veio aquele PT500 da Motorola, que você abria e você ostentava na cintura. Ele tinha um negocinho, né, que encaixava. Meu pai teve Aí você ostentava a cintura, você era o cara. Porque você tocava o telefone, você, alô, com licença que eu vou atender o telefone. Você vai até mandar. Era quase isso aqui, né? Exatamente. E aí, bom, a coisa foi evoluindo, vieram aqueles Nokia, aqueles menorzinhos, começou a ficar aqueles Eu comecei pelo Nokia. Aí o StarTAC, vieram aqueles telefones todos, e hoje nós temos os smartphones. E aquele de flip, que levantava? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, olha como é que a coisa muda. Uma criança de 3 anos, 4, que eu conheci, tem pouquinho tempo que eu vou contar isso, aconteceu, 3, 4 anos, ela não conheceu esses telefones celulares que eu estou falando. Não. Para elas isso é dinossauro. Museu. Agora olha o que ela fez. A mãe chegou perto dela e disse assim, filha, não faz isso que eu não gostei disso. Sabe o que ela fez? Passou a tela. Ela passou a tela. Ela queria tirar a mãe da frente. Passou a tela. Ai, gente. Eu fico com medo dessas coisas. Então vocês vejam como é que isso muda e como é que altera o comportamento da gente. Né? Lógico, eu jamais imaginei de passar a tela da minha mãe, porque se eu fizesse assim para ela, ela metia a mão em mim. Mas ainda que eu tivesse essa ousadia, na minha época, eu não teria tela para passar. Não. E o máximo que eu ia poder fazer é correr pro meu quarto, trancar a porta e torcer para não arrebentar a porta. Não era passar a tela, era fechar a porta e rezar. Isso. Para ela não entrar. Agora, o camarada faz assim, ele acha que ele tirou a tela da mãe da frente. A criança, 4 anos, porque na cabeça dela, o que não a interessa, o que não a felicita, ela simplesmente passa. Então,
para a gente encerrar esse bloco. Estamos falando de tempos muito curtos, muito próximos, e que sofreu uma revolução absurdamente grande no espaço de 40, 30, 15 e 5 anos. 5 anos. Né? Então, na volta, nós vamos falar sobre as profissões que se perderam, as profissões que foram extintas e as que poderão vir a ser extintas, e que a gente precisa começar a pensar no que é que vamos fazer, porque futuramente nada disso existirá. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí.